Você já olhou ao redor e teve a sensação de que o mundo está fora de controle? Notícias de guerra, injustiça, corrupção, violência nas ruas, pais contra filhos, famílias se destruindo, parece que a maldade está vencendo. Mas e se tudo isso não for apenas coincidência? E se for um alerta espiritual, um sinal divino de que algo muito maior está acontecendo por trás do caos visível? Bem-vindo ao canal Palavra Bíblica. Hoje, nós vamos refletir sobre um tema urgente: o aumento da violência e o que a Bíblia revela por trás desse cenário sombrio. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora vai abrir os seus olhos espirituais e talvez mudar a forma como você enxerga o mundo. O mundo em colapso moral. Vivemos dias em que a maldade deixou de se esconder. Ela anda pelas ruas, domina manchetes, invade as telas e até entra dentro dos lares. E a pergunta que muitos fazem é: se Deus existe, por que Ele permite tanto sofrimento? Mas a resposta está nas Escrituras. Em Mateus 24, Jesus disse claramente: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Essas palavras não são apenas proféticas, são o retrato exato do nosso tempo. A violência é o sintoma visível de uma doença espiritual profunda, o afastamento do homem de Deus. Quando a humanidade se desconecta do Criador, o vazio que sobra é preenchido por trevas. Antigamente o pecado era motivo de vergonha. Hoje, ele é motivo de orgulho. O mal deixou de ser escondido e passou a ser exaltado. O que era errado passou a ser celebrado, e o que era certo, ridicularizado. É o cumprimento de Isaías 5:20 que diz: "Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal." O mundo está invertido, e o preço dessa inversão é alto. A violência não é apenas física, é moral, espiritual e emocional. Vivemos cercados de gritos, mas há um silêncio ensurdecedor dentro das almas. O silêncio da ausência de Deus, a batalha invisível. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por trás de cada ato de violência, há uma força espiritual atuando para destruir o que Deus criou. O inimigo sabe que o medo paralisa, e por isso ele espalha o caos, não apenas para ferir corpos, mas para corromper corações. Cada tragédia que vemos nas ruas é o reflexo de uma guerra invisível sendo travada nas regiões espirituais, e o inimigo tem usado armas modernas: distração, ego, ganância e o amor ao dinheiro. Tudo isso tem afastado o ser humano da sua essência divina. Mas Deus jamais perde o controle. Mesmo quando tudo parece desabar, Ele continua reinando sobre tudo. Nada foge ao seu olhar. E é nesse ponto que a fé se torna o maior escudo que um cristão pode ter. Em Efésios 6, Paulo nos ensina a vestir a armadura espiritual, não para fugir do mundo, mas para resistir a ele. Porque o mal tenta nos atingir quando estamos desatentos, quando abrimos brechas, quando deixamos a oração de lado. Quando o amor esfria, perceba: o problema do nosso tempo não é só a violência física, é a ausência do amor. Pessoas estão se tornando frias, incapazes de sentir empatia. A violência começa primeiro dentro da alma, quando a compaixão morre. O mal se instala. Por isso a Bíblia insiste tanto no amor. Em 1 João 4:8 está escrito: "Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." Quando o amor é arrancado do coração humano, tudo o que resta é destruição. E é por isso que vemos o que vemos hoje. A maldade não é apenas um ato, é o reflexo de uma alma que esqueceu quem a criou. Você já percebeu como as pessoas estão mais impacientes, mais agressivas, menos tolerantes? Basta um olhar atravessado, uma palavra errada, e a fúria explode. É como se o ser humano tivesse se tornado uma bomba emocional, prestes a explodir a qualquer momento. Mas a palavra de Deus nos lembra: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Enquanto o mundo grita ódio, Deus nos chama para sermos instrumentos de paz.
Os tempos do fim. Jesus advertiu: haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e o amor se esfriará. Esses não são apenas eventos isolados, são cumprimentos proféticos. A humanidade está se aproximando de um ponto sem volta. Os sinais estão se cumprindo diante de nós. Corrupção desenfreada, famílias desestruturadas, falsos profetas se levantando, ódio sendo normalizado, violência se tornando rotina. E o mais assustador é que muitos já se acostumaram com isso. O pecado virou paisagem, a injustiça virou entretenimento, e poucos ainda choram pelo que está errado. Mas Deus está falando com o mundo, e poucos estão ouvindo. Cada tragédia é um alerta, cada lágrima é um convite à reflexão. Deus está permitindo que tudo isso aconteça. Não porque desistiu de nós, mas porque está nos chamando para acordar. O convite de Deus em meio ao caos. Mesmo assim, há uma mensagem de esperança. Deus não está distante, Ele está chamando cada um de nós ao arrependimento, ao retorno, à comunhão verdadeira. Enquanto o mundo desmorona, Ele estende a mão e diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A paz que o mundo não tem começa dentro do coração de quem volta para Deus. Porque não é o mundo que traz segurança, é a presença de Deus. Mesmo em meio à violência, quem confia nele permanece firme. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Como se proteger espiritualmente? Você não pode controlar o que acontece nas ruas, mas pode proteger espiritualmente o seu lar. Como? Orando todos os dias pela sua família, pedindo que o sangue de Jesus cubra a sua casa, repreendendo todo espírito de confusão, medo e discórdia, alimentando sua mente com a palavra e não com o desespero das notícias, e acima de tudo, confiando que Deus ainda está no trono. A palavra diz em Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é poesia, é proteção real. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa mesmo quando tudo desaba. O que Deus quer nos mostrar, toda vez que o mal aumenta, é porque a luz de Deus está prestes a brilhar ainda mais forte. A escuridão nunca vence o amanhecer, e cada tragédia, cada notícia triste, é também um chamado para que olhemos para o céu e percebamos: Deus está voltando. O caos é o prelúdio da restauração, e antes que Ele restaure a terra, Ele quer restaurar o seu coração, porque o verdadeiro campo de batalha não é nas ruas, é dentro da alma, e o inimigo só vence onde encontra portas abertas. A grande escolha. Chegou a hora de escolher de que lado você está. Deus continua chamando. A porta da graça ainda está aberta, mas não ficará assim para sempre. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta ecoa até hoje. O mundo está caindo aos pedaços, mas você ainda pode se levantar com fé, esperança e confiança, porque Deus ainda protege, ainda cura, ainda salva, e Ele quer começar pela sua casa. Oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, cobre esta nação, nossas famílias e cada coração com o teu poder. Livra-nos da violência visível e invisível, desarma o ódio e destrói os planos do inimigo. Onde há medo, coloca paz. Onde há dor, traz consolo, e onde há trevas, acende a tua luz. Protege, Senhor, o lar de quem está assistindo este vídeo. Faz desta casa um refúgio espiritual, onde nenhuma força contrária possa entrar, e que o teu Espírito Santo reine sobre cada vida, cada palavra e cada decisão. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus está no controle e eu confio nele. Deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Bíblica e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.
porque quanto mais o mundo se enche de medo, mais precisamos espalhar fé. E olha, o próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. Clica agora e descubra o que a Bíblia diz sobre cremar um corpo depois da morte. Outra opção é uma oração contra o seu medo. Que o Senhor te guarde, te proteja e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.